Paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui nessa aula especial. Nós estamos aqui para estudar a lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Dia 9 de março de 2025, sejam todos bem-vindos a essa aula. Lembrando os irmãos que a nossa escola bíblica é presencial, nós temos salas para adultos, crianças, jovens, adolescentes, e essa aula nós disponibilizamos para os irmãos que não têm condições de estar aqui presencialmente, e então tem essa aula disponível, né, os irmãos que estão a trabalho, em viagem, então nós disponibilizamos essa aula e que os irmãos fiquem à vontade, peguem a sua Bíblia, a sua revista e venham acompanhar conosco essa lição. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe aí no canal do YouTube, compartilhe o link e dê o seu like se você puder, tá? E seja muito bem-vindo. Vamos juntos estudar a palavra de Deus nesta manhã. Amém? Eu me chamo Simone. E nós somos da Assembleia de Deus, Missão Josué, que fica aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E as outras irmãs vão se apresentar. Bom dia a todos. Nós estamos aqui muito alegres. Eu me chamo Marta e é para nós uma alegria muito grande nesse podcast todo especial. Nós estamos no podcast só com mulheres, né? Porque ontem foi o Dia Internacional das Mulheres e da Mulher, então nós fomos homenageadas, né, todas as mulheres da nossa igreja, através de um podcast feminino. Então, parabéns para nós, e é alegria e satisfação poder fazer parte desta missão e dessa obra, e juntos estarmos aqui para poder compartilhar um pouquinho dessa lição da EBD. Bom dia, paz a todos, para vocês que nos acompanham. Eu me chamo Marcela, é um prazer estar novamente com vocês, para a gente estar trabalhando, tendo a oportunidade novamente de discutir, de estudar a lição 10, que vem com o título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Convido a você que já está nos acompanhando a compartilhar o link mais uma vez, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas através da sua vida e através da nossa vida também com a palavra de Deus, para aprender um pouco mais a palavra de Deus. Amém. E o texto áureo da nossa lição de hoje diz que está em Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a verdade prática diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe está baseada em dois textos: Gênesis 3, 1, 6 e 7 e Romanos 5, 12 a 14. Gênesis 3. Martinha. Eu vou ler. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Bom, meus irmãos, o ser humano foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado distorceu essa imagem com a queda do homem e trouxe vários problemas para a humanidade. Então, o pecado teve início lá no Éden, né? Então, na introdução aqui, nós vamos aprender e vamos mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Porque existem muitos movimentos, até dentro das igrejas, que procuram negar essa realidade pecaminosa. Por isso, a importância de conhecermos mais a palavra de Deus e ter uma base doutrinária, para que nós não sejamos enganados e atraídos por falsos ensinamentos. A introdução da nossa lição vem trazendo a seguinte informação. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade. E aí, como nós já lemos, como as irmãs já leram a respeito ao Gênesis 3 e Romanos 5, a gente pode partir do princípio que lá em Gênesis 3 já está nos contando como que o pecado entrou, qual foi o meio, de que maneira ele entrou. Ele entrou através da interferência da serpente. Se nós seguirmos lendo o capítulo 3, nós vamos ver que a serpente é um ser maligno, um ser diabólico. E aí é a partir disso, a partir desse momento que entra. E então ocorre a queda do ser humano, ocorre a queda do homem. Então, nós já podemos partir da ideia de que o pecado entra na humanidade a partir de Adão e Eva, a partir lá do Éden. E o tópico 1, né, que nós vamos estudar, a doutrina bíblica do pecado, a sua extensão, né, o autor do pecado. Quem é, então, o autor do pecado? A Bíblia diz que nos mostra que é o próprio Satanás, a antiga serpente, segundo Apocalipse 12, 9. Em 2 Apocalipse 12, 9, a palavra diz assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, né? Então, a sua queda, com a sua queda vieram muitos anjos juntos, né? Então, ali foi a grande queda, né? A grande rebelião que houve ali no céu com o diabo e os seus anjos neste momento, como diz Apocalipse 12, 9. Simone, também é interessante a gente ler aqui Ezequiel, no seu capítulo 28, do versículo 12 até o versículo 15, Sim. Que diz bem assim a palavra: o filho do homem ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estivesse no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado
preparado para ti no exato dia em que foste criado. O versículo 14 diz assim: além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou a malignidade em ti. Aí podemos observar que ele não era um qualquer, né, irmãos? Ele era um anjo, né? Esse texto diz muito, né, da imponência, né, que ele tinha nos céus, né? E o poder de persuasão que ele tinha também, né? Tanto que ele, quando ele teve a queda, ele saiu, né, com outros tantos, né? Então, ele era resplandecente, cheio de sabedoria. Então, ele tinha imponência, né? Então, ele tinha um poder ali. Mas subiu, né, a cabeça, né? E aí houve a queda e o grande estrago, né? E aí a gente pode ir trazendo, refletindo acerca de como essa queda que foi descrita no texto bíblico, como que essa queda ela se reflete nas nossas vidas, como que a partir do momento que o pecado entra nas nossas vidas, qual é a consequência do pecado, é o que a lição propõe para nós, refletirmos sobre isso. E aí, se nós formos lá no texto bíblico em Isaías, o profeta Isaías, no versículo 59, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Então, a gente precisa ler, entender, compreender esse texto na perspectiva de que a nossa ação, o nosso direcionamento, quando nós não buscamos nos afastar do pecado, quando nós não buscamos estar na direção, no centro da vontade de Deus, Deus continua sendo Deus e continua de ouvidos abertos a nos ouvir, mas se nós tapamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração para o direcionamento dele, o pecado ganha cada vez mais força na nossa vida e as consequências, como nós veremos, são drásticas. E a primeira consequência é esta, né, do pecado, é o afastamento de Deus. A separação do homem da presença de Deus. E o pecado está sempre às portas, né? E a importância de termos o cuidado, né, com a nossa vida espiritual, para estarmos sempre atentos, né, porque o pecado está aí. Sim, nós podemos seguir lá no tópico 2, na verdade no tópico 1, no ponto 2, e foram abertos os olhos. A gente continua, prossegue refletindo sobre o texto de Gênesis. E aqui, Gênesis 3:7, eu vou fazer a leitura e, posteriormente, nós podemos fazer os comentários. Uhum. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos pecaram, que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3:7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa separação, como lido em Isaías 59:2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, lá em Gênesis 3:15, e em seguida pronunciou a sentença ao casal, Gênesis 3:16 a 9. E a sua posteridade. Foi por causa da desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, Romanos 5:12.
esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. O escritor da revista, ele já traz para a gente, já vai esmiuçando, trazendo alguns pontos, destacando, finalizando que a queda, o principal, nós temos as consequências, o pecado, o Senhor nos perdoa, todavia a consequência, ela é nossa, nós iremos passar pela consequência do pecado. Ele diz para Adão e Eva, olha, vocês pecaram, vocês desobedeceram, há uma desobediência. Essa desobediência, ela tem uma consequência. E mesmo sendo Deus, mesmo sendo magnânimo, mesmo sendo bondoso, majestoso como é, a transgressão de Adão e Eva por meio da desobediência não ficou isenta de uma punição. Não ficou isenta de dizer, olha, vocês pecaram, há algo a ser trabalhado nisso. Não mais aquela plenitude do Éden vai estar disponível. E esse texto aqui da revista, né, diz assim que imediatamente, né, após eles abrir os olhos, né, assim, os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus, né, imediatamente ali rompeu, né, distanciou, né, a comunhão com Deus, né. Então, isso trouxe um efeito muito grande, né, sobre a humanidade, conforme Romanos 5:12. Tem Romanos 5:12 aí, Martinha? Sim, a gente pode falar, né, como diz a lição aqui, que isso causou a queda mesmo da humanidade, né? Foi um desastre, a lição fala que foi um desastre conhecido como queda da humanidade. Em Romanos 5:12 diz assim, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto pecaram. A morte foi legada, tornou-se um legado. É isso aí. E é importante nós refletirmos na igreja acerca de legado. Atualmente é um termo muito utilizado nos púlpitos, é muito falado acerca de legado. Quando nós falamos de legado, nós estamos dizendo que nós estamos construindo ou que deixamos algo construído. Qual é o legado que nós estamos construindo? Qual é a nossa responsabilidade acerca do legado que nós estamos fazendo? Legado é algo para a posteridade. O legado do pecado adâmico, do pecado lá no Éden, ele nos alcança até hoje. Mas a gente não pode se afastar de um legado também. A promessa feita a Abraão. Amém. Nós somos alcançados por esse legado. É verdade. Nós somos alcançados. Então, sempre nós precisamos entender, compreender. O pecado, ele entra, ele tem esse acesso a partir da desobediência, e nós somos herdeiros desse pecado adâmico. No entanto, nós também temos uma promessa de salvação. Nós também somos alcançados, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela não é limitada. Ele já conhecia. Adão e Eva pecaram? Pecaram sim. Mas será que em algum momento Deus já sabia que isso iria acontecer? Não existe plano B para Deus. Verdade. Sempre foi o plano. Isso. É bem verdade que ele deu a oportunidade, porque nós temos o livre-arbítrio, mas ele deu a oportunidade deles escolherem obedecer, tal qual ele nos dá constantemente a oportunidade de seguirmos no caminho de obedecê-lo. Isso. E as consequências, né, que a Marcela falou, eu também assinalei aqui, algumas consequências dessa queda, né, do pecado, né? Primeiro, a morte, que é a morte espiritual, física e eterna. E, segundo, a separação, né,
que houve separação entre Deus e o homem, segundo Isaías, né, que foi lido em Isaías 59, 2, né? Isso. O pecado distanciou o homem de Deus. E o medo também é uma consequência, né? Porque lembra que quando eles pecaram, o que eles fizeram, né? Eles quiseram se esconder. Eles pegaram, né, roupas, né? Ficaram com vergonha, com né? vergonha, né? E é isso que acontece conosco também, né? Quando pecamos, nós ficamos com medo, queremos nos esconder, ou, né, fazemos alguma coisa, então, assim, queremos esconder os nossos erros ou camuflar, né? Então, assim, essas são consequências, né, do pecado, mas, graças a Deus, a fala da Marcela, né, que a misericórdia do Senhor é que nos alcança todos os dias, né, e nós estamos firmes na promessa, né, que Ele nos restaurará, né, e restaurou através do seu sangue, né, Jesus na cruz do Calvário, né. E é isso aí, Marcela. Nós vamos prosseguindo. No tópico ponto 4, extensão do pecado. Nós vamos prosseguindo aqui no tópico 4, no ponto 4, a extensão do pecado. Eu gostaria só de voltar, pedir para Marta ler 1 Coríntios 15, 9. 15:49, por favor. Ok. Em 1 Coríntios 15, 49, diz assim: assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Quando nós vamos refletir a respeito da nossa condição humana, quando nós vamos refletir, quando nós olhamos para Adão e nos identificamos com ele na condição humana, na condição de pecador, nós também precisamos refletir a respeito de um outro homem que esteve aqui na condição humana. Contudo, como nas lições anteriores já foi trabalhado, é na condição humana, sim, tal qual eu e você, nós que estamos aqui, você que está em casa. Contudo, em perfeição. Jesus era perfeito. Se nós somos herdeiros do pecado por meio do homem pecador, por meio de Adão e Eva, nós também somos herdeiros da salvação por meio de um homem que esteve aqui, que em tudo era perfeito, por meio do sacrifício dele. Então, a gente precisa sempre retomar, porque senão nós podemos incorrer num gravíssimo erro de pensar que não há salvação para nós, que não há. E isso não é uma verdade, isso não é uma verdade bíblica. De Gênesis a Apocalipse, o objetivo da palavra, sobretudo os evangelhos, todas de Marcos, Mateus, Lucas, João, o objetivo, aquilo que está sendo proposto para nós, é o caminho da salvação. E aí, vai me falhar a memória agora, a referência, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, se não me engano, João 10, 10, a parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O pecado, a consequência do pecado é a morte, como Simone mencionou, a morte física, a morte espiritual. A insistência no pecado conduz a isso. Contudo, nós precisamos sempre retomar e lembrar, Jesus veio e veio para que nós tenhamos vida. E é essa vida, é essa palavra que nós queremos ressaltar nessa manhã, que o Senhor, Ele traz vida. O pecado penetrou, entrou? Sim, mas o Senhor é o caminho para a vida. Amém. O homem por si só, né, não conseguiria, né? De modo algum. Mas o Senhor veio para nos reconciliar, né? Então, é nessa esperança, nessa promessa que nós temos que estar firmes, né? Sim. Aí lá no ponto 4, no tópico 1, nós vamos seguindo a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas,
e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Romanos 2, 9, 8, 10, 2 Coríntios 7, 1. Intelecto e vontade, Isaías 1 e 3, Jeremias 17, 9. Consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, Isaías 1, de 5 a 6. Não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído, não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. O Senhor nos deu a liberdade, né? Nós podemos, o livre-arbítrio, para nós escolhermos, e nós somos livres, a gente que escolhe se vai, se comete o pecado ou se não comete. Nós temos liberdade no Senhor Jesus. Se continuar pecando, né? Temos que escolher, né? Temos a liberdade de escolher se vamos continuar pecando, né? Ou vamos nos arrepender, ou vamos reconhecer o Senhor, né? Então, a revista diz assim, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Ela está desfigurada, mas não aniquilada. Então, assim, o homem ele tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Sim. Se nós formos lá em Isaías 1:3, eu vou ler a partir do 2, que aí a gente consegue compreender um pouco melhor. Diz o seguinte: ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Porém, Israel não conhece, meu povo não pensa. A nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptos. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. O texto traz para a gente o profeta Isaías falando da consequência do pecado. É por causa do pecado, está falando da nação de Israel, é por causa do pecado que eles não ouvem mais, não dão mais ouvido àquilo que o Senhor tem dito a eles. O Senhor cuidou, o Senhor permanece cuidando, no entanto, eles não deram ouvido. E aí, não deram ouvidos. E aí nós podemos refletir a nossa Israel hoje. Estamos dando ouvido? É isso que a gente quer estimular quem está em casa, nos estimular aqui a estarmos de ouvidos e olhos atentos àquilo que o Senhor tem falado, para que não estejamos com os ouvidos tapados, para que estejamos sempre atentos, para que não endureçamos os nossos corações à palavra do Senhor, para que a extensão do pecado, para que o pecado, ainda que ele ocorra, ele não se enraize. Nós não podemos dar espaço para o enraizamento. Tropeçar, talvez até pode ocorrer. No entanto, enraizar-se, a gente é o grande desafio para nós cristãos, mas Jesus nos mostrou o caminho, e é no caminho dele que a gente deve prosseguir. A escolha nossa, né? É verdade, por isso que é perigoso. A pessoa, quando ela está se afundando no pecado, ela fica cega. Ela fica surda, ela não vê, ela não enxerga. Então, é importante a pessoa, quando se perceber, né, logo fugir. A palavra fala para nós fugirmos da aparência do mal.
Então, a gente tem que fugir, porque quando se está atolado no pecado, aos poucos a pessoa vai ficando enraizada. A Bíblia diz que um abismo chama o Um outro abismo chama o outro né? abismo. É, Então, é melhor isso fugir. aí. Né? É melhor Exatamente. fugir, né? E entender que é o Senhor que vai nos ajudar, né? Nós, pelas nossas próprias forças, né? A gente não consegue. Por isso que nós precisamos, assim, buscar conhecimento, buscando em oração, né? Buscando ao Senhor para Ele nos fortalecer, porque o pecado está sempre às portas. Então, é só dar brecha, né? E nós vemos isso diariamente, né? Acontecendo aqui e ali. São brechas que né, a gente dá e o inimigo aproveita as situações e qualquer um, né, e não tem um melhor do que o outro. Deu brecha, ele está sempre às portas. Assim como nós vimos nas lições anteriores, falando da natureza divina de Deus, nós viemos estudando acerca da natureza divina, aqui o nosso foco é a natureza do homem. A natureza do homem, ela é inclinada, ela é direcionada para o pecado. E aí, dentro desse contexto acerca da extensão do pecado, a gente pode refletir acerca de uma fala que é muito comum de ser utilizada, que é o seguinte: o Senhor conhece meu coração. Eu não estou fazendo por mal, o Senhor conhece meu coração. É bem verdade que possivelmente você até pode não estar fazendo por mal. Só que aí, se nós formos lá em Jeremias 17, ele vai trazer uma fala, o profeta traz uma fala para a gente, que diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Aí no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins para dar a cada homem conforme os seus caminhos, conforme o fruto de seus feitos. Nós até podemos tomar alguma decisão, a fazer promover alguma ação, intencionados de maneira a legitimar. Eu estou fazendo para o bem. Mas o Senhor esquadrinha o nosso coração. Uma das consequências do nosso pecado é nós mesmos não reconhecermos que estamos pecando. Vide Adão e Eva. Adão vai dizer que foi ela que havia dado. Ele não reconhece. Ao passo que Eva vai dizer, foi a serpente. Uma das consequências do pecado é nós não reconhecermos. O primeiro momento é nós justificarmos. E se nós estamos justificando isso, se nós estamos justificando o pecado, a gente... o meu coração. Não, vamos pensar acerca do coração. Jeremias está dizendo, é enganoso. Não vamos por aí. Não vamos seguir nesse caminho. A natureza já é pecaminosa por si só, né? Nós vemos isso até numa criança, né? Nós estávamos até comentando lá em casa, né? Não precisa ensinar a criança, né? Ela mente, ela quer para si, né? Então, assim, tem a natureza pecaminosa, né? Então nós precisamos ter o cuidado, né? Nós Exatamente. temos esse cuidado o tempo todo, né? Com o nosso coração, principalmente, né? Sim. Que ele nos engana. Sim. Temos que esquadrinhar, né? O buscar discernimento no Senhor, né? Porque nós mesmos, muitas das vezes, estamos incapacitados de esquadrinhar por completo, né? Somente o Senhor. É buscar nele, através do Espírito Santo. Olha, Senhor, me ajuda a perceber, me ajuda a enxergar o que está ocorrendo, eu estou no caminho correto. É se colocar na condição de compreender aquilo que o Senhor quer falar a nós. Amém. Vamos para o tópico 2, né? Que fala da heresia que nega o advento do pecado. E o ponto 1
é o pelagianismo. Marcela, é com você. O pelagianismo é uma heresia mais antiga, é a heresia mais antiga na história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome Pelágio vem do monge erudito britânico, por volta de 360, 420, que se transferiu para Roma em torno de 409, 410. Ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, bispo africano. Aí aqui nós vamos fazer uma pausa antes de prosseguir a leitura, para a gente entender um aspecto histórico. Quando nós falamos aqui, a revista vem dizendo que é a heresia mais antiga, mas eu creio que os irmãos são estudiosos da palavra, acompanham a EBD, fazem as leituras das lições, e então devem ter aberto o seguinte questionamento. Como assim é a mais antiga, se nós já vimos nas lições anteriores, falando sobre algumas heresias lá no século II, no século III? Como assim seria a mais antiga? Então, não seria a mais antiga, mas é mais uma heresia dentro de um contexto histórico, e aqui a gente já está falando do final do século IV, início já nas primeiras décadas do século V. E aí, que a gente precisa compreender dentro desse contexto histórico? Pelágio, ele era um homem estudado, ele é de uma região que hoje nós podemos dizer que é a Inglaterra, é da região que seria da Inglaterra. E Agostinho é um bispo africano. Ambos estudaram. Agostinho foi um homem, filho a mãe dele era cristã. No entanto, ele foi criado por uma pessoa cristã, mas ele conheceu outras práticas religiosas. E essas práticas religiosas levaram a ele, quando ele se converte, conduziram a ele a uma entrega tal que ele se dedica a estudar. Ele se dedica a compreender esse evangelho que lhe foi apresentado por meio do exemplo da mãe, e aí ele se entrega nessa busca de compreender. Quando a gente pensa em cristianismo na antiguidade, a gente vai sempre consultar, a gente acaba consultando os pais da igreja, e Agostinho é um deles. Pelágio, por sua vez, ele é um homem da igreja, sim. Contudo, ele tem uma prática diferente da prática agostiniana, que é o asceticismo. Ele vai ser um homem que vai abdicar de alguns prazeres. E a teologia que Pelágio vai propor, que aí surge a heresia, que é nosso ponto aqui, é importante nós entendermos que ela está dentro de um contexto moral. O que Pelágio está tratando, a proposição dele é dentro de um aspecto moral. O que ele vai dizer? Ele, enquanto monge, ele abdicou de convivências, ele abdicou de práticas, dentre elas a prática sexual, então o celibato voluntário. Ele fez algumas escolhas. E ele vai defender o seguinte: uma vez convertido, uma vez crente, a partir deste momento, não há mais a necessidade da graça divina. Porque o crente, aquele que foi convertido, ele pode, por si só, chegar à salvação. Nós bem sabemos que isso não é uma verdade. Nós bem sabemos que não é nesse sentido que nós somos ensinados e que a Bíblia nos conduz. Então, essa é a raiz da ideia do pelagianismo. E aí, essa heresia, ela ganha força, porque nós podemos entender o seguinte: é uma igreja de quarto, quinto século, que já passou por alguns processos, por algumas transformações, e ela já ganhou força dentro do Império Romano.
Já em 410, a gente tem as primeiras invasões bárbaras em Roma, e aí a gente já tem todo um contexto social acontecendo ali, e essas proposições, elas ganham força. Contudo, o que é de importante? Talvez a irmã está se perguntando, mas por que a Marcela está falando esse monte de coisa? Eu não entendo nada disso. Não se preocupe, não é isso que te conduzirá ao céu. Eu tenho dito sempre, conhecer é bom, mas não é isso que nos conduzirá ao céu. O que nos conduzirá ao céu é o entendimento da palavra de Deus, é a busca por cumprir a vontade dele. E é isso que a gente traz. Só que enquanto professora, enquanto alguém que busca estudar a respeito, é bom que a gente traga a informação, claro, porque é algo que vai acrescentar. Mas, para nós, convém nós tirarmos o seguinte, o que contrasta com a verdade bíblica para nós? O que contrasta? Contrasta que Pelágio dizia que nós não somos carentes da graça de Deus. E o apóstolo Paulo já está denunciando lá, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Nós já aprendemos que a graça de Deus é o que nos sustenta. É pela graça de Deus que somos salvos. Essa é a resposta bíblica, né? Segundo Romanos 5:12, né? Lê aí para nós, Martinha, Romanos 5:12, que a resposta bíblica é que o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Romanos 5:12. Sim, que concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Né? Tem até o Salmo 50, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, que o próprio rei Davi, no Salmo 51, né, o rei Davi diz bem assim, né, na palavra do Senhor, 51:5, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Muito bem. É isso aí. Sabemos que assim, é importante nós sabermos, né, para nós tomarmos o cuidado, né? É importante saber sobre o que se diz nessas heresias, né? E conhecer a palavra de Deus para nós estarmos firmes, para não sermos enganados por essas heresias, né? Então, a importância de conhecer a palavra de verdade. A gente tem falado até isso na nossa sala, né, nas salas da IBD, porque é importante nós conhecermos a palavra, porque quando nós conhecemos, aprofundamos na palavra, essas heresias, né, que podem chegar até nós, elas estão aí, elas ainda, né, persistem, mas quando a gente conhece a palavra, ela é refutada. Então, a gente segue com a palavra, né, com a palavra do Senhor, com conhecimento. E a gente pode também pontuar que, embora Pelágio ele tenha conseguido espaço e ele tenha proposto, seguido com essa heresia, assim como nós vimos nas lições anteriores, que todas as heresias que se levantaram, elas foram combatidas em concílios, elas foram tratadas como o que era um desvio da palavra do Senhor, que era um desvio da palavra da Bíblia, Pelágio também foi combatido. Ele acumula ao longo da vida vários embates, e aí, em certo momento, quando ele procura Agostinho lá no norte da África, ele está buscando alguém que possa o ajudar, ou possa reforçar aquilo que ele vem falando. E Agostinho não vai concordar com ele. Ao longo da história dos primeiros séculos da igreja, nesse período, Agostinho vai ser um dos bispos que mais vai combater o pelagismo. Já lá em 418, depois de recorrer ao Papa, ele vai ser condenado e vai finalizar a sua vida no exílio. Então, a gente precisa entender que, embora essas heresias elas tenham se levantado, elas sempre foram combatidas. E é o nosso dever aqui também
existiu, a gente pode encontrar alguém discorrendo sobre isso? Sim, mas nós precisamos estar aptos, estarmos preparados para, segundo a palavra, sem confrontar o irmão, porque não é o nosso objetivo trazer nenhum dano ao irmão, mas confrontar com a palavra de acordo com a verdade que está na Bíblia. Sempre lembrando que nós somos todos passíveis a um erro, passíveis a em algum momento tomar uma decisão ou ter um entendimento equivocado. Certo. E o tópico 3, que nós vamos falar agora, é do perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. E aí eu marquei assim, só uma frase aqui da revista que diz que devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar, para entender realmente a nossa doutrina, aquilo que nós estamos seguindo, como entendemos a palavra. É importante, quando nós estamos num debate, nós sabermos, nos defender, através da palavra de Deus. É claro que nós não precisamos de entrar em discussões, como existem por aí, mas, assim, é importante ter convicção do nosso coração, para que essas heresias não entrem na nossa vida. E sabemos que o Evangelho que conduz à salvação é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Isso é o básico, Então, crermos em Jesus e não deixar que tantas coisas, influências, e hoje, então, nós ouvimos muitas coisas, com as redes sociais, YouTube, são tantas coisas que querem tirar a nossa convicção, roubar a nossa convicção, com outras teorias, com outras falas, e isso, muita gente, se você não estiver firme na palavra, fica balançado. Somente com o conhecimento dessa palavra aqui, da palavra de Deus, da Bíblia, é que nós vamos conseguir identificar essas doutrinas antibíblicas, essas teologias, que tem outras teologias antibíblicas. Claro. Por isso que a gente tem que ser conhecedor, buscar conhecer, aprofundar, para a gente identificar e saber conduzir na palavra de Deus. Buscar ajuda ao Espírito Santo, Nesse tópico, lá na última frase, tem uma frase interessante. O analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado essas pessoas ao erro doutrinário. Quando o escritor da revista nos traz, falando acerca do analfabetismo bíblico, ele faz uma analogia nos dizendo o seguinte: olha, se você não conhece, e aqui nós não estamos dizendo que para conhecer a palavra de Deus você precisa ser um grande teólogo, não é isso, mas se você não conhece a palavra de Deus, você se torna alguém suscetível. E aí, se nós vamos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E é essa a verdade que nós precisamos buscar. É essa a verdade para a qual nós devemos estar atentos. Buscarmos conhecer, saber, ok, estamos ouvindo determinados assuntos, olha, o que diz a palavra? Retorna a palavra. É isso aí. E esse analfabetismo bíblico, não diz assim sobre a capacidade intelectual do indivíduo, mas assim, da falta de experiência mesmo com a palavra, e que leva as pessoas, porque ler a Bíblia por ler, muitos
Muitas pessoas já leram a Bíblia toda, até artistas, né? Já li a Bíblia toda. Então, mas não fez efeito nenhum. Porque Exatamente. precisa ter o Espírito, né, de Deus, né? Então, é um analfabeto bíblico, né? Continua sendo, porque precisa ter o Espírito Santo. Então, não se diz sobre a intelectualidade, né, do indivíduo, mas sim da falta de entendimento através do Espírito Santo. Sim. E o poder que a Bíblia faz em nós, né, que é a importância de nós incentivarmos, né, a leitura da Bíblia nas nossas casas, nas crianças, incentivarmos ter um momento, né, de leitura diária da Palavra de Deus, porque isso vai trazer conhecimento, né? Como diz 2 Pedro 3,18, Martinha, se você conseguir achar aí, 1 de Pedro 3,18, né? É o poder que a Bíblia faz em nós, né? Então, é muito importante nós estarmos buscando o conhecimento, a graça e o conhecimento. Sim, 1 Pedro 3,18, né? Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos. Não, perdão, 2 Pedro. Sim. 2 de Pedro 3,18. Uhum. Falei errado. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora no dia eterno. Amém. Amém. É isso aí, buscar o Senhor, né? Conhecimento da palavra de Deus, da graça do Senhor, que é isso que vai nos tornar forte, né, a cada dia, né? Termos um devocional diário com o Senhor, leitura da palavra, incentivarmos a igreja, né, num todo, ter o momento de leitura da palavra, que é isso que dá o crescimento, é isso que nos faz crescer todos os dias. E nós temos que buscar na intensidade, né, que a palavra diz, como os bereanos, né? Porque os bereanos, eles sempre estavam atentos, tudo eles buscavam a Escritura para poder ver se procedia. Então, era a bússola, né, essa palavra é bússola, é guia, é o que nos conduz. É aqui que a gente busca direção para a nossa vida, para tudo que nós vamos fazer, todas as atitudes que nós vamos tomar. É importante que nós estejamos consultando essa palavra, que é o alicerce, é a base, tem que ser, né, a base da nossa vida. Sim. Amém. Eu gostaria de ler, vou pedir para a Marta ler, por favor, Romanos 5, 15. E aí eu irei ler o 19. Romanos 5, 15? Isso. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Glória a Deus. 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O apóstolo traz o verbo no futuro, muitos serão. Nós cremos que já fomos, mas a promessa é para aqueles que ainda serão justificados pelo sacrifício de Jesus. E é muito importante, se nós estamos falando acerca do pecado, se nós estamos falando acerca da corrupção da alma, da natureza humana pelo pecado, nós também precisamos de contínuo lembrar que, embora tenha sido corrompido, o sacrifício de Jesus não passou. Ele continua vivo e é por ele, por esse sacrifício, que nós sabemos que podemos ser alcançados pela graça, que somos carentes dela, que necessitamos dela. Graça essa
que é dom de Deus. Amém. Coisa Glória a linda. Deus. Aqui ainda na minha versão, o título nesse capítulo 5, no versículo 12, olha que título lindo. Diz, morte em Adão, mas vida em Cristo. É isso. Glória a Deus. Né? A morte em Adão, mas a vida é Cristo. Né? Jesus é o plano perfeito, né? Que nos alcançou. Exatamente. Amém. A última frase aqui da revista, que é colocado aqui na conclusão, diz o seguinte: Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2 e 5. E assim nós concluímos essa lição gloriosa, né? Sabemos que o pecado, ele está aí, mas o Senhor é que nos dá vida, né? E vida em abundância. E temos que tomar os nossos cuidados, né? Todos os dias. Maravilha. Amém? Mais alguma conclusão? Prosseguir na caminhada em busca, porque como o apóstolo Paulo nos orienta, nós não atingimos a perfeição e também não a atingiremos, mas deve ser o nosso objetivo prosseguir buscando isso, procurar-nos cada vez mais nos parecer com Cristo. É Ele o nosso modelo, foi Ele o nosso modelo enquanto ser humano aqui na Terra, Isso mesmo. nos ensinando, e deve ser Ele o nosso modelo em todos os momentos. Cada vez mais, tem uma analogia com o espelho. A gente olha no espelho, nós nos vemos. Nós precisamos cada vez mais nos espelhar em Cristo, buscar a perfeição dele. Evidentemente, não iremos alcançar, somos humanos. Contudo, ele é o modelo, ele deve ser sempre almejado. Amém. Glórias a Deus. Eu só gostaria de deixar aqui o versículo 21, no capítulo 5 de Romanos, que diz assim: para que assim o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus veio para outorgar para nós essa vida eterna, esse direito. Ele nos deu esse direito, esse acesso para essa vida eterna, mediante o seu sacrifício. Então, isso é maravilhoso, né? Isso é lindo. Nós somos muito gratas ao Senhor, tudo que Ele fez, né? E tem Amém. feito por nós. Glória Amém. a Deus por isso. Amém. Concluímos, então, essa aula, né? Essa aula, EBD especial, né? Essa das EBD mulheres, especial. Só com mulheres. Foi bênção. Deus abençoe cada um de vocês. E eu gostaria de convidar os irmãos. Não se esqueça que hoje à noite é nossa Santa Ceia. Então, não falte, será uma bênção. E também, irmãos, é aniversário do nosso pastor Robson. Não fique em casa, é dia de festa, é noite de festa. Então, venha adorar o Senhor juntamente conosco, que será uma grande festa de louvor e adoração a Deus, juntamente com os nossos irmãos em comunhão. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar agora para a gente encerrar. Senhor, nós te glorificamos, Pai, por este momento que passamos aqui estudando a Tua Palavra, Senhor, compartilhando, Senhor, a Tua Palavra. Que bom é falar da Tua Palavra, Senhor. Como a Tua Palavra enche o nosso coração, Pai. Nós te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor venha afirmar essas convicções no nosso coração, Pai, para não pecarmos contra Ti. Pai amado, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe o culto dessa noite, Pai, para que o Senhor venha e faça presente, Senhor, aqui, que o Seu nome seja glorificado, Pai, neste lugar. Assim nós te oramos e te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.